Fala pessoal, neste vídeo eu vou mostrar uma atualização aqui na planilha de levantamento de cargas e cálculo de demanda e também a inclusão de um formulário que vai facilitar bastante aqui o levantamento de dados e informações junto ao nosso cliente ou proprietário que deseja fazer a solicitação de análise de cargas aí na CEMIG. Então fique ligado e bora pro vídeo. Uma demanda bem comum são os clientes que desejam fazer a análise de carga junto à CEMIG quando nós temos principalmente aí mais de 3 unidades consumidoras. Para isso é necessário que haja um profissional habilitado para que faça essa solicitação junto à CEMIG. Para esse trabalho, eu desenvolvi aqui uma planilha e um formulário que vai facilitar a coleta de informações iniciais que são necessárias para o preenchimento ali dos formulários da própria CEMIG. Então já vou abrir aqui de cara a planilha aí de levantamento de dados da unidade consumidora, onde você vai coletar algumas informações com o seu cliente ou proprietário aí dessa edificação. Exemplo aqui seria nome completo, data de nascimento, filiação, documentos de identidade, órgão emissor, a data, o CPF ou CNPJ em casos aí de empresas, endereço completo, CEP, e-mail do responsável ou o proprietário, celular e a data de vencimento da fatura que ele deseja. Porém, além desses dados, é muito importante que nós façamos um levantamento de cargas. Em algumas situações, o proprietário ele possui já o projeto elétrico, ou você como profissional também já desenvolveu esse projeto elétrico para posteriormente fazer a solicitação aí de ligação junto à CEMIG. Porém, em muitos casos, o proprietário ele ainda não tem esse projeto elétrico e nós temos que fazer uma estimativa de cargas dessa edificação. Para essa estimativa de cargas, é importante que nós façamos um levantamento com o proprietário de quais equipamentos que ele vai estar instalando ou está utilizando aqui nessa unidade consumidora. Então, eu peguei uma lista aqui bem grande de vários equipamentos elétricos com as suas respectivas potências e, claro, aqui eu deixo uma opção de você colocar a quantidade de equipamentos que vai ser necessário para essa unidade. Porém, isso aqui é algo que pode e deve ser analisado junto ao proprietário, para você saber efetivamente o que ele deseja utilizar naquela edificação. Então, para tornar esse processo de coleta de dados aqui um pouco mais simplificado, eu criei aqui um formulário que vai facilitar para que o nosso cliente ele mesmo faça o preenchimento de quais equipamentos ele deseja utilizar naquela edificação. E claro, ele também forneça aquelas informações ali iniciais que vão ser necessárias para o preenchimento aqui junto à CEMIG. Eu vou mostrar para vocês agora um formulário de levantamento de dados da unidade consumidora que eu desenvolvi para facilitar a coleta dessas informações. Primeira coisa que eu recomendo aqui é duplicar esse formulário para que a gente não perca o original e cada cliente vai gerar um formulário diferente. Eu poderia utilizar o mesmo formulário para vários clientes. Com o formulário duplicado, aqui no título vai aparecer a palavrinha copiar. E aí, claro, eu recomendo que você coloque aqui o nome do proprietário. Vamos fazer uma simulação aqui como se o proprietário fosse o João. Então, vamos colocar aqui o João sendo o nosso cliente. Aqui eu já tenho, então, os dados importantes que vão ser necessários para o preenchimento lá depois junto à CEMIG, que é o nome completo, data de nascimento, filiação, documento de identidade. Então, todos esses dados aqui já estão organizados em ordem para que seja preenchido automaticamente depois naquela planilha de levantamento de dados. Então, aqui eu coloco todos os equipamentos possíveis que o nosso cliente vai poder escolher. Vamos fazer uma simulação aqui? Então, imaginemos que eu vou coletar já as respostas. Clicando ali naquele botão, eu posso até encurtar o URL, Aí, encurtando ele, eu vou copiar o link e de cara eu já vou colar aqui no meu navegador o link do formulário. Então já aparece aqui, dados da unidade consumidora do João, e aí a gente começa a fazer o preenchimento, Vamos simular um nome aqui, João fulano de tal, só para fazer um teste. Data de nascimento, 1/1 de 1980. Filiação, seria o nome do pai ou da mãe, tá? Então, isso é uma exigência aí da CEMIG. Vamos colocar aqui
xará meu, né? José das Quantas. Nosso documento de identidade, claro, você vai preencher aqui o número do RG dessa pessoa, o órgão emissor, geralmente SSP, no nosso caso aqui, né, /MG, e a data de expedição. Isso, claro, está lá dentro do documento. Então, o nosso proprietário, o nosso cliente, ele precisa ter esse documento em mãos, tá? Então, ele vai preencher aqui uma determinada data, né? Vamos colocar uma data aleatória aqui. Então, vamos colocar o CPF dele, tá? Isso aí, de certa forma, é importante para que a gente consiga dar entrada lá na CEMIG. O endereço, né? Uma rua aqui, Beltrano, número aqui, qualquer número aqui, tá? Um bairro aí, bairro Centro, uma cidade qualquer. Vamos usar aqui Caratinga, por exemplo. Então, esse endereço completo segue esse padrão, né? O logradouro, rua, avenida, vila, né? Com o número, bairro e a cidade. Aqui embaixo eu vou colocar um CEP, né? Vou colocar um CEP qualquer aqui. E lembrando que aqui vão entrar só números, tá? Se eu quisesse, talvez, utilizar, né, um espaço ou um traço aqui, ele não aceitaria, tá bom? Então, o e-mail, né, do nosso proprietário aqui, qualquer e-mail aí, tá? @hotmail. E claro, aqui esse e-mail é o proprietário que vai fornecer. Esse e-mail é importante para que ele receba as atualizações e até posteriormente, se ele desejar, receber as contas através do e-mail. O celular, o nosso proprietário, né? E aí você vai trabalhar um número aqui, qualquer que seja, e a data de vencimento da fatura, que é da preferência aí do nosso cliente. Então vamos escolher uma data qualquer aqui. Então nós vamos avançar agora com o formulário. Dentro agora do formulário nós temos a parte de quantidade de equipamentos. Eu tenho a descrição do equipamento aqui e a quantidade que eu desejo para aquela unidade consumidora. Então no nosso exemplo, se for um apartamento, vamos colocar um aparelho de som, né? E aqui está bem explícito que é a quantidade, eu deixo até como exemplo, né? Alarme 42 watts é 1. Então aqui você só pode entrar com números inteiros, não dá para colocar números quebrados, tá? Então seria um valor inteiro ali. Então eu teria aqui um número de equipamentos. Olha, vamos pensar em ar-condicionado, vamos colocar um ar-condicionado aí de 10.000 BTUs. E o legal aqui é que eu já deixo também a potência equivalente aí desse equipamento logo aqui na frente. Então o nosso proprietário aí ele vai estar escolhendo o que ele deseja para sua edificação, o que ele imagina que ele vai estar utilizando. Agora, se houver um projeto elétrico já desenvolvido, isso pode ser buscado diretamente desse projeto elétrico também. Então aqui você tem várias opções, vamos preencher mais algumas aqui. Batedeira de bolo, né? Bebedouro não, bomba também não. Uma cafeteira doméstica é interessante. Um chuveiro, né? Eu tenho um de 4.400, outro de um 6.800, vou logo no maior aqui. E aí a gente vai escolher, ó, o computador impressor, vamos colocar 2 equipamentos aqui. Espremedor de fruta, exaustor, ferro elétrico, né? Toda casa aí, pelo menos um ferro elétrico aqui. Um forno micro-ondas, é muito comum hoje em dia, tá? Um freezer, eventualmente, mas eu tenho aqui geladeira duplex. Então eu vou utilizar uma geladeira duplex aqui. Um grill, sanduicheira também, liquidificador, interessante. Lâmpadas eu tenho aqui de 15 watts ou de 40 watts. Se é fluorescente ou incandescente aqui, o importante é a potência, tá? E claro, tem as lâmpadas de LED também. Isso, claro, vai influenciar no momento de calcular a potência ativa. Então, lá na planilha de cálculo de demanda, ela já separa as cargas aqui por justamente tipo de equipamento elétrico. Então vamos colocar aqui logo umas, 8 lâmpadas aqui fluorescentes de 15. Vamos colocar aqui mais umas 10 lâmpadas de LED de 10 watts. Máquina de lavar louça não. Máquina de lavar roupas, né? Muito importante. Secador de roupa, um tanquinho, né? Muito importante aqui. Televisão, vou colocar logo umas 3 televisões aqui. Tomadas de 100, vamos colocar logo umas 16 tomadas. Você pode, claro, fazer esse levantamento aí pelo projeto, se houver um projeto. Se não houver, o cliente é ele que vai preencher esses dados aqui. E claro, você como profissional vai avaliar se esses dados estão coerentes ou não, posteriormente à finalização que ele vai te enviar aqui, né, esse formulário. Torneira elétrica também não, ventilador, bora colocar uns 2 aqui, máquina de solda não, e daqui em diante são os motores. Eu tenho motores monofásicos, né, cada um tem sua determinada potência, claro, e eu tenho aqui embaixo motores trifásicos também. Então, se o cliente já deseja ligar algum equipamento específico que exige um motor, é importante que você oriente ele aí em qual motor ele vai estar utilizando aqui. Mas imaginemos que é um apartamento, não vai estar utilizando, então agora nós podemos avançar. Avançando aqui, isso aqui é mais um lembrete antes dele finalizar, que é para ele enviar foto ou um arquivo digital dos seguintes documentos.
a conta da CEMIG existente naquele local. Muitas vezes já existe um padrão ligado, nem que seja uma obra, já existe o provisório. Então esse é um padrão existente. Então ele teria que te mandar uma conta da CEMIG daquele local que ele está solicitando a análise de carga. Documento oficial com foto, seja identidade, CPF aqui, no caso a CNH é mais comum, e o comprovante do imóvel. Pode ser o IPTU, escritura, né, certidão de numeração, alvará de construção ou até o ABITS. Tudo isso aqui, de certa forma, ele vai te enviar posteriormente. Quando há um contato direto, muitas vezes é até pelo WhatsApp mesmo. Então eu já deixo a dica aqui pelo WhatsApp. Se você eventualmente desejar, você pode mudar isso aqui depois para um e-mail. Então agora, finalizado o preenchimento, eu vou enviar. E aí, claro, vai aparecer uma mensagem, né, que foi enviado, agradecendo aqui, e finalizou. Isso foi o seu cliente, né, o proprietário que fez esse preenchimento para você. Ele já adiantou essa análise, essa conversa que você teria com ele para coletar essas informações. Então agora eu vou voltar lá nos formulários e você também, claro, com acesso a esse formulário, você vai encontrar o formulário aqui, ó, da unidade consumidora do João. Então aqui já tem uma resposta. Nós temos aqui a opção de exibir respostas. Exibindo as respostas eu posso fazer o download dessa planilha já preenchida. Então eu vou fazer aqui esse download, vou baixar uma cópia dela. Claro que isso aqui vai lá para a minha pasta, né? No meu navegador está configurado para ir para a pasta de downloads. E agora eu volto no material aqui, que eu já tinha mostrado aqui no início, essa planilha. Então você deveria fazer o preenchimento dessa planilha aqui. Porém, como você já solicitou ao cliente, ele já fez o preenchimento aqui para você de todos esses dados. Então não vai precisar de você preencher isso tudo novamente. Então, como que eu vou trazer aqueles dados que foram preenchidos lá no formulário cá para dentro da planilha? Lembre-se que eu fiz o download da planilha lá do formulário, tá? Então eu vou vir aqui nesse botão de importar dados. Aqui eu já vou buscar a pasta de downloads, onde eu baixei aquela planilha lá do João, né? Então, ó, unidade consumidora João. Quando eu clicar aqui em abrir, automaticamente já vai ser preenchido todos os dados aqui, os documentos, né, desse proprietário, né? Vamos dar OK aqui. E também a quantidade aí, ó, de equipamentos elétricos. E aí, ao final, eu já tenho a soma da carga total aqui instalada, que foi selecionada pelo nosso próprio cliente, tá? Então, 19,28. Automaticamente, só de clicar aqui com o botão, se o cliente já preencheu aquele formulário, eu já vou conseguir trazer todos esses dados para cá. E aqui, com esses dados, vai ficar muito mais fácil de depois preencher o formulário lá da CEMIG. Agora, com essa planilha aqui preenchida, eu já percebo que uma carga aí de 19,28 kW vai exigir o cálculo de demanda. Pela CEMIG, na ND 5.2, para unidades coletivas, se passar de 16 kW, eu faço o cálculo da demanda. E daí aqui nós temos uma planilha para fazer o levantamento de cargas e, claro, o cálculo da demanda também. Observe aqui embaixo que o nome, né, do proprietário, o nome completo, aparece aqui dentro da própria planilha. Então, se houvesse outros preenchimentos, eles apareceriam aqui como novas planilhas, assim que você importar os dados aqui. Então vamos agora analisar a nossa planilha de relação de cargas das unidades consumidoras. Eu vou abrir essa planilha aqui. Existe aqui um checklist para o desenvolvimento dos projetos. Dentro desse checklist, eu tenho aqui as mesmas informações praticamente que foram coletadas aqui do nosso proprietário. Então uma coisa que você pode fazer, muito bem, selecionar essas células aqui, ó, tá, em amarelo, selecionar, copiar, Ctrl+C e Ctrl+V. Seria uma opção, tá? E aí você pode pedir para colar só como texto. Então já fica aí colado basicamente esses dados, né, do proprietário aqui. Essa planilha aqui de checklist tem vários outros dados que vão te auxiliar, claro, em organizar toda essa documentação. Aqui abaixo, por exemplo, dados da propriedade, onde você vai colocar os dados do local, né, daquela instalação. Então aqui, ó, logo abaixo dos dados da instalação, você tem o número do cliente, que é coletado lá dentro daquela conta da CEMIG, e o número da instalação também.
se o poste, né, com relação à edificação, ele está a favor ou contra. Todas essas são informações importantes para que você se organize para fazer posteriormente a solicitação aqui junto à CEMIG. Então vamos agora analisar as alterações e atualizações na planilha de levantamento de cargas aqui com o cálculo de demanda. Então de cara aqui, ó, projeto padrão CEMIG, essa é a cara da nossa planilha. Como eu já mostrei em outros vídeos, eu tenho 30 unidades consumidoras aqui e eu tenho, né, alguns botões que vão facilitar o nosso trabalho aí para preencher posteriormente esses dados. Uma das alterações que eu fiz aqui na planilha foi com relação à mudança, essa coluna P, antes mostrava a tensão aqui, só que era uma informação meio redundante, eu preferi colocar o tipo de fornecimento, e isso aqui é uma fórmula, ele está sendo buscado dentro de cada unidade consumidora. Esse tipo de fornecimento está relacionado com as tabelas aqui da ND 5.2 da CEMIG. Outra coisa muito legal que eu inseri aqui também foi com relação à rede. Olha, pode ser que a entrada lá da CEMIG ela tenha a rede trifásica, mas pode ser que também você trabalhe com uma rede bifásica. Então você vai poder intercalar entre essas duas opções aqui. Na maioria das situações, a rede vai ser trifásica, mas você pode também utilizar aqui um modelo de rede bifásica, caso o transformador lá naquela localidade seja bifásico. Agora vamos para as novidades dentro das unidades consumidoras, tá? Aqui inicialmente não houve nenhuma mudança, tá? A única mudança aqui é que agora a planilha ela já vai calcular automaticamente aqui para mim qual vai ser o tipo de fornecimento, a faixa, quais as fases, quantidade de fios, qual o disjuntor, qual o cabo, né, de fase e o cabo neutro, qual o condutor de proteção, que seria o terra, qual o diâmetro do eletroduto, se, né, o diâmetro aqui também do cabo de aterramento, que é o cabo de cobre nu, quantidade de hastes, o poste, qual é o tipo, se for do mesmo lado da rede ou se for do lado oposto, qual vai ser o tipo de poste aqui também. Tudo isso aqui antes era preenchido manualmente. Nós analisávamos aqui a carga total. Se a carga fosse, né, superior a 16 kW, nós analisávamos logo abaixo aqui a demanda total. Isso a planilha já calculava para mim. Porém agora a planilha, além de calcular isso aqui, ela já vai fazer o preenchimento para mim aqui do dimensionamento dessa unidade consumidora. Então vamos fazer o primeiro exemplo. Pegando como gancho a própria planilha com as cargas que o nosso próprio cliente já preencheu. Então eu vou puxar para o lado aqui, né, e vou buscar dessa planilha aqui, ó, vou copiar basicamente essas células em amarelinho aqui até no topo, né? Até chegar aqui na primeira opção, seria o alarme. A mesma quantidade de células em amarelo que eu tenho aqui, ó, vou dar um Ctrl C, é exatamente a mesma quantidade de células que eu tenho aqui na planilha aí de cálculo de demanda e levantamento de cargas. Então eu vou puxar até o total aqui e Ctrl V, vou colar. Aquilo que o nosso proprietário já preencheu, você vai colar e já vai conseguir ter o levantamento aqui, ó, de uma forma bem mais rápida. Então, automaticamente, a gente já vê aqui, ó, a carga total é 19.275, né? Isso aqui em watts, isso que me dá aproximadamente aí 19,8 kW. Devido aos fatores de potência, que nós estamos transformando aqui a potência ativa em potência aparente. Então, o total em kVA, com esses fatores de potência, que também podem ser alterados aqui, ó, em algumas das células, né, as células em amarelinho, você pode entrar com os fatores de potência que você determina, e claro, nas outras também, só que essas aqui, a própria CEMIG já recomenda esse fator de potência, então peço que, né, você não altere. Mas nas de amarelo, você é que vai determinar esse fator de potência. Com isso já preenchido, a planilha calcula automaticamente a carga total aqui em kVA. Então, no nosso exemplo, deu 20,26. Isso significa que eu preciso, ó, calcular a demanda. Então, para fazer o cálculo da demanda, a própria planilha já calculou para mim. Então, com esse valor de carga e com aqueles equipamentos que o nosso proprietário ou cliente já preencheu, nós temos aqui uma demanda total de 15,17. Claro que se passou de 16,
eu já tenho um tipo de fornecimento C. Então deixa eu só ampliar aqui na tela para que fique fácil para a gente enxergar. Observem aqui que logo abaixo eu deixo as duas tabelinhas lá da CEMIG, da ND 5.2. Tabela 4, que é a faixa A e B de fornecimento, que seria mono e bifásico, e a tabela 5, que é a faixa C, que seria aí a entrada trifásica, tá? E observe aqui é carga instalada e aqui é demanda provável. Logo abaixo eu já incluí também nessa nova versão a faixa de fornecimento F, que é acima de 75 kVA. Então nossa planilha já está calculando aí para essa faixa F também. Então olha que interessante. Com essa carga aqui, ó, de demanda de 15.17, a planilha já fez o preenchimento aqui para mim, ó. Qual é o tipo de fornecimento? Tipo C. Qual é a faixa? Faixa C1, porque ela vai de 0,1 até 15.2. Aqui deu 15.17, ficou dentro dessa faixa, tá? Então aqui nós teríamos essa sequência. Qual vai ser então a quantidade de fases? 3, quantidade de fios? 4, por conta do neutro. Qual o disjuntor de proteção? Na faixa C1, o disjuntor aqui para essa unidade seria de 40. E aqui ao lado eu já tenho também o condutor, né, de fase neutro, que vai ser 10 milímetros. A proteção também vai ser 10 milímetros. Se eu puxar aqui um pouquinho mais para frente, o condutor de proteção está aqui, ó, 10 milímetros para a faixa C1. Então já está preenchido aqui também, ó. Eletroduto de PVC, diâmetro de 32. Eu já deixo uma informação aqui, ó, que eu adoto um diâmetro superior para facilitar a passagem desses cabos, né? Eu já trabalhei com execução. Agora nós temos aqui também, ó, a parte aí de aterramento, que seria aí um condutor de cobre nu, 10 milímetros, já está aqui, e a quantidade de hastes, está aqui, ó, 2 unidades aí de haste de aterramento. O poste, se estiver do mesmo lado da rede, pode ser o PA1, só que se estiver no lado oposto, vai ter que ser o PA4. E os dois aqui, claro, eu coloquei eles como postes de aço. Tem as opções de poste de concreto aqui também. Esses eu não coloquei, mas eu deixei disponível aqui na frente, ó, o pontalete. Então, se eventualmente você estiver ancorando em um pontalete lá numa parede, você pode usar o pontalete, o PT1. Então, tudo isso aqui agora a planilha já está calculando automaticamente. Qualquer mudança que eu fizer no preenchimento das cargas, ela já vai corrigir aqui embaixo para mim. Vamos fazer uma alteração. Olha, imaginemos que eu vou colocar agora, o cliente resolveu instalar um motor lá. Sei lá, vamos exagerar e extrapolar aqui, vamos colocar um motor aí de 2 cavalos aqui, ó. Aí a alteração automaticamente já está sendo feita, ó, já está sendo calculado. Agora, eu já não estou mais naquela faixa C1. Eu passei dos 15.3 aqui, ó, fomos para 17. 17, eu já entrei na faixa C2. Então, olha aqui, ó, o dimensionamento da unidade consumidora, faixa C2, disjuntor de 63, cabo de 16, de proteção também. Então, a planilha está muito mais automatizada porque ela já preenche isso aqui para você, sem você se preocupar em ficar buscando esses dados aqui dentro das tabelas da CEMIG. E assim como eu já apresentei em outros vídeos, você pode fazer esse preenchimento para até 30 unidades. Então você que vai escolher aí, né, a unidade aqui que você está trabalhando. Claro, aqui em cima você determina o tipo de unidade, se é residencial, se é comercial, se é um condomínio, né, se é uma cobertura ou se é nenhuma das opções anteriores aqui. Eu também tenho o complemento dessa unidade, número da instalação, eventualmente quando a gente já tem algumas instalações já feitas nesse local, você pode colocar. E o tipo de instalação aqui, ó, residencial, você tem oficina, hotéis, todos os parâmetros aqui da própria CEMIG já disponíveis para que vocês coloquem aqui. Então, se eu voltar na primeira unidade, ó, tá calculado aqui para mim. Quando eu faço o preenchimento de várias unidades, vamos fazer uma simulação aqui. Imaginemos que eu tenha essa primeira de condomínio. Eu vou copiar as mesmas cargas aqui, ó, Ctrl C, e eu vou colar isso em 5 unidades posteriores aqui, ó. Então eu vou segurar o Shift, clicar na quinta unidade e da segunda até a quinta unidade, ó, agora eu já consigo fazer o preenchimento colando aqui, cola em todas de uma vez. Então já foi feito o preenchimento de todas aqui, ó, da quarta unidade, da terceira, da segunda e da quinta unidade.
E aí, se eu clicar fora, né, na primeira unidade, por exemplo, eu já volto aqui e tiro a seleção dessas unidades. Isso eu estou fazendo só para que a gente simule o cálculo da demanda total dessa edificação. Então, eu tenho duas tabelas, a de mais de 3 unidades residenciais ou a de até 3 unidades residenciais, que aí muda um pouco o critério aí junto à CEMIG. Então, ó, demanda mais de 3 unidades. Vamos abrir aqui a tabelinha. Já percebo aqui, ó, que o número de apartamentos residenciais está como 29. Está errado, né? Não são 29. Então, o que eu recomendo? Volta aqui no início. Por que está mostrando 29 aqui? Porque aqui todos os complementos, ó, estão habilitados. É como se houvesse todos esses apartamentos aqui, ou a cobertura também, sendo calculados, apesar de não ter carga neles. Eu só tenho carga até a 5ª unidade, que foi a que nós preenchemos aqui anteriormente. Só que para sair essa quantidade total aqui de apartamentos, eu vou ocultar da 6ª unidade em diante. Para fazer isso, eu tenho uma opção aqui, ó, de ocultar unidades. Então, quando eu clico nesse botão aqui, ó, ele pede a partir de qual unidade eu quero ocultar. Então, eu quero a partir da 6ª, é só digitar 6 e dar OK. Automaticamente aqui, ó, já vai ocultar todas as unidades e automaticamente ele já calculou, já contabilizou corretamente aí, ó, as 4 unidades de apartamento. E a primeira unidade aqui está sendo condomínio. Se eu voltar lá na primeira unidade, estava aqui, ó, condomínio. Então, já estava preenchido, né, com essa informação ali. Então, volta lá na demanda 3 unidades. Com 4 unidades residenciais, ó, o cálculo da demanda é feito pela área equivalente aqui dos apartamentos. Essa área equivalente também está preenchida aqui, ó. Área equivalente dos apartamentos, 90 metros quadrados, tá? Então, voltamos lá. Já achamos um 10,65 kVA. Não existe nenhuma unidade comercial. Se você eventualmente lançasse uma das unidades aqui como comércio, ela também calcularia aqui. E descendo um pouco abaixo aqui, eu já tenho a demanda do condomínio e a demanda total dessa edificação, que é a soma do condomínio mais os apartamentos. Demanda total deu 28,21. Essa demanda aqui, então, eu vou pegar esse valor e buscar nas tabelas da CEMIG. Só que agora a planilha já faz isso automaticamente para mim e ela já me indica aqui, ó, dimensionamento de fornecimento da instalação aí do circuito de entrada. A entrada aqui, ó, vai ser trifásica. Lembre-se que aqui nós só alteramos as células em amarelo. Que não está em amarelo, está sendo calculado. É uma fórmula que está aqui, ó. Por que está trifásica aqui e tabela 1? Trifásica porque lá no início, lembra que eu falei? Eu incluí uma opção de você selecionar se é bifásica ou trifásica. Deixa a trifásica primeiro, eu já vou voltar lá e vou mostrar para vocês. Na faixa aqui de entrada trifásica, eu tenho duas tabelas, a tabela 1 e a tabela 2. Na carga aqui de demanda, que foi 28 e 21, esse 28 e 21, ó, ele está dentro da tabela 1, ou seja, a tabela 1 vai de 0 até 95 kVA. Então, dentro dessa faixa aqui, vai ser a tabela 1. E dentro da tabela 1, eu tenho o item 3. O item 3 está aqui, ó, que vai até 38 kVA. Como nossa carga aqui de demanda foi 28, ó, foi maior do que 27 e menor do que 38. Então, já está preenchido aqui, ó, item 3, quantidade de fases, quantidade de fios, né? Qual é o disjuntor de proteção? É um 100 ampere. Se for o modelinho DIN, porque nessa tabela a CEMIG ainda, né, não fez essa atualização, mas ainda existiria a possibilidade de usar um disjuntor de entrada NEMA, aquele modelinho preto. Então eu tenho ou um disjuntor 100 DIN ou um 100 NEMA. Eu deixei a opção aqui também disponível para vocês. Um pouco aqui abaixo, olha, o condutor de fase 35. Então o cabo 35 é o cabo para essa faixa 3 aqui, ó, o item 3, né? Tem o cabo de 16, que é o de proteção. O eletroduto aí seria o de 40. Mais uma vez eu utilizaria um diâmetro superior aqui para facilitar a passagem dos cabos. O condutor aqui de cobre nu, que é para fazer o aterramento lá junto às hastes, né? 16 milímetros. Cabo de cobre nu ou aço galvanizado aqui. É o mais recomendado, cabo de cobre nu mesmo.
3 hastes de aterramento, isso também já está sendo calculado de acordo com essa demanda. Se essa demanda ela for superior aqui a 304 kVA, eu já precisaria de 4 hastes. Isso é um critério que está lá dentro da ND 5.2. E para essa carga de demanda, a entrada ainda é aérea. Nós teríamos a entrada aqui subterrânea se a carga for superior a 95 kVA. Então percebam que eu tenho entrada aérea, eu não preciso da caixa de inspeção, mas eu posso fazer a ancoragem aqui em poste, se eventualmente for necessário. Posso fazer lá na fachada também. Mas se for poste, olha, eu teria que usar no mesmo lado da rede o PA2. Se eu tiver no lado oposto, eu tenho que usar o PA5. Então a planilha automaticamente já está buscando essas informações aqui para a gente das tabelas da CEMIG. Isso sem você ter que preencher nada além das cargas, né, em cada uma das unidades que você vai ter aqui. Agora, imagine que você tenha lá disponível no transformador apenas a rede bifásica. Em alguns casos acontece isso, infelizmente. Então, na rede bifásica existe uma terceira tabela, que é a tabela 3 aqui, que é o dimensionamento da entrada para distribuição bifásica. Então, para que a planilha já recalcule a entrada, você vai voltar lá no início, vai mudar a rede aqui para bifásica e vai voltar lá na demanda para mais de 3 unidades. Para a rede bifásica, agora é a tabela 3, o item 4. Então tá aqui, ó, eu já percebo o item 4, de 24 até 30, né? Então, automaticamente a planilha já está fazendo isso para nós. 2 fases, 3 fios, por conta do neutro, disjuntor de 125, cabo de 50 e o condutor de proteção de 25 também. Eletroduto de 40, o condutor de aterramento 16, 3 hastes, tá? Entrada aérea. Se o pontalete ou poste estiver no mesmo lado da rede, PA2 ou PT1. Se estiver do lado oposto, PA5. Então tá aqui, ó, dentro do item 4, né? Todas essas informações já preenchidas automaticamente aqui para vocês. Então isso vai tornar muito mais rápido a nossa análise. E aí façam alguns testes, né? Confiram se realmente está, né, seguindo aí os mesmos padrões aqui que a CEMIG exige, mas eu já testei algumas vezes, por enquanto nenhum problema identificado. A planilha tá ok. Então quando nós voltamos aqui no início agora, se você quiser realmente ocultar essas linhas, você pode simplesmente selecionar todas essas unidades, clicar com o botão direito e ocultar, e você tem uma planilha bem resumida com relação aí ao levantamento de cargas para essas unidades consumidoras. Um detalhe que eu ainda não ajustei na planilha é com relação ao equilíbrio de fases, que ainda tem que ser feito aqui manualmente. Mas de cara já percebo aqui que não ficou tão ruim esse equilíbrio, né? Claro que você vai ter que analisar corretamente isso aqui. E o nosso condomínio, né? A faixa dele aqui, ó, tá a faixa C2. Então significa que ela é trifásica. Então eu tenho que acrescentar mais uma fase aqui. Mas esses são ajustes que você mesmo vai ter que analisar. Mas a planilha já automatiza e adianta bastante a nossa vida no cálculo aí de demanda para a entrada da edificação. Espero que vocês tenham gostado aí da automação. Se você ainda não faz parte da turma que está desenvolvendo projetos de uma forma bem mais automatizada, bem mais rápida, né? Eu te convido a entrar nesse grupo. Tem aí abaixo do vídeo, né, um link para um grupo do Telegram e também eu tenho o link do curso onde você pode adquirir essas planilhas, esses formulários e várias outras coisas bem legais que eu disponibilizo e compartilho aí com o pessoal. No mais, se você ainda não é inscrito nesse canal, peço que você se inscreva, né? Curte aí e ative o sininho das notificações também. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Desejo que vocês tenham muito sucesso, um abraço e eu fui!